Olá, amigos, minhas saudações. Cá estamos novamente com o nosso podcast do Gente que Fala. Você nos assiste na TV aberta, Canal 9 e Canal 8 da Vivo. Estamos também nas redes sociais, no podcast. Aliás, o podcast tem lá um sininho que vocês precisam se inscrever e ativar, que ajuda bastante o nosso programa. Hoje trouxe para conversar com vocês o Antônio Ribas Paiva, que tem uma história bastante interessante de vida e de afazeres que vocês vão saber quem é, porque ele é presidente de um clube muito famoso em São Paulo e que andou, um período aí, andou meio esquecido e hoje completamente rejuvenescido. Meu amigo Antônio Ribas Paiva. Seja bem-vindo. Obrigado, Fausto. Agradeço o convite de participar do seu programa. E é sempre bom a gente se atualizar, né, com quem sabe como você. Né? Imagina só. Você é advogado pós-graduado em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas. Isso. Você é patrono do escritório Advocacia Ribas Paiva desde 1974. Isso. Faz tempo, hein? Faz. Hoje você preside também o Nacional Clube, no Palácio Florentino, localizado no Pacaembu, em São Paulo. Isso. Tudo certo? É isso mesmo? Perfeito, isso mesmo. E sou produtor rural também. Aqui é uma sala de estar, onde a gente bate um papo sem grandes pretensões também. Claro, claro. Você nasceu em que cidade, Ribas? Sou da capital. Maternidade de São Paulo ou não? Não, Promatre Paulista, 1949. Quando não é na Promatre, é na Maternidade de São Paulo, ou vice-versa, né? Tinha essas duas, né? Tem essas duas. E como foi a sua infância? Em que lugar da cidade foi? Eu morei Pacaembu, Lapa e Perdizes. Então, 3 bairros. Eram bairros assim de classe média, né? Sim. Que a sociedade era mais homogênea. Né? Então as pessoas não havia tanta disparidade. Então foi uma infância comum, escola pública. Sim. O ginásio O Coração de Jesus, que era um colégio salesiano. E aí eu escolhi o direito, né? A vocação originária era medicina. Mas fez o ginásio onde? No Coração de Jesus. E o primário também? Não, o primário foi no escola pública. Sim. Foi o grupo experimental. Sei. Na Lapa. Mas eu escolhi o direito, apesar da vocação ser pela medicina. Sei. Por quê? Porque eu senti que o direito me daria uma visão mais ampla da sociedade. Sim. E que eu poderia servir melhor. Sei. Por que eu tinha essa preocupação? Porque no segundo primário uma professora me falou para a classe, né, que o Brasil era um país grande, mas muito pobre, que nunca ia se desenvolver em razão da pobreza. E eu olhei assustado para ela, falei, essa mulher deve ser louca, né? Por que... Não verbalizei, mas pensei, não existe problema para mim naquela época. Eu entendia que não existiria problema sem solução. E a partir daí eu passei a me preocupar mesmo na infância. E com essa fala, o que nós estamos fazendo aqui, né? Exatamente. Eu me senti assim, sabe, absurdo. Foi a manifestação da professora foi surrealista. Mas me despertou para o problema. E eu nunca mais deixei de pensar Brasil, nunca. Desde a infância. Depois teve a fase da adolescência, em que você já começa a ler jornal todo dia, e participei da Marcha da Família de 64, com 15 anos incompletos, como estudante secundarista, né? Então eu acompanhei todo aquele drama pré-revolucionário de 64. Sim. Depois eu descansei e fiquei achando que tudo estava resolvido. Infelizmente não. E nós estamos aqui de novo conversando. Com o mesmo problema, né? Com o mesmo problema.
Você tem um histórico muito grande na agricultura, não é? Sim. É coisa de família. Sim, sim. Dos dois ramos familiares, Sim. Um dos ramos é a terceira geração, o outro umas 5, 6 gerações no campo. Né? A sua fazenda... Paterno, eu tenho fazenda em Promissão, né? Lins E o que você Getúlio. produz lá? Lá a agricultura é cana, amendoim, soja, em parceria. Sim. E diretamente é pecuária. Eu sou criador Sim. de gado Nelore. Sim. Não é? É uma criação antiga já, que a gente... Você vive viajando, então? Sim, todo mês tenho que me deslocar, são 460 quilômetros, eu Não vou é perto, à Promissão. Não é perto. Mas se acostuma, né? É. São estradas boas, felizmente, né? É. O estado de São Paulo está bem Sim, servido. bem servido. É? Está mesmo, bem servido. Eu, pelo menos, pago o pedágio com gosto, porque se você tem uma estrada boa, né? Sim. Você tem, por exemplo, as federais que já não são tão boas, Exatamente. apesar de pedagiadas. É. Eu tenho a BR-153 que eu utilizo, eu tenho propriedades lá na BR, e as estradas não são bem conservadas. Agora, as concessionárias de São Paulo trabalham bem. É. Você guarda boas memórias dessa época? De qual época? Da época da fazenda? Olha, a minha infância foi uma infância maravilhosa, né, nesse aspecto. Porque em contato com a natureza, você vê um outro lado que a cidade não vê. Não é? Você vê... É bom para a saúde. Saúde. Enfim, eu digo o seguinte, hoje, que o mundo tem um paraíso, que é o curral. Que você entra, fecha a porteira e o mundo fica de fora. Você não pensa mais em nada. Só no que você está fazendo, nos animais. E isso é o convívio que higieniza a mente, né? Exatamente. Eu gosto muito de montanha, mas gosto também de praia. Tudo lá, a natureza é uma maravilha, né? O Brasil é bom nisso tudo, Isso, né? tudo, tem tudo. O Brasil tem tudo, menos políticos. Exatamente. Adequados. Essas coisas que nós estamos falando, muito mal aproveitadas, né? Claro. Potencial desprezado. Você é casado, Ribas? Sim. Há 30 anos com a Kátia D'Amico. Kátia. Né? Que é a diretora social do Nacional Clube. Do Nacional Clube. Nós vamos falar sobre o Nacional Clube, porque tem muita coisa boa para falar sobre o clube. Tem filhos, você? Eu tenho uma filha do segundo casamento, a Fernanda Filizola Ribas Paiva, né? Que me dá muita alegria. Ela também é escritora, como você. Ela escreve livros infantis e antes de você, fez um lançamento de um livro, uma historinha dela. Sim, no Nacional. Nacional Clube. Isso. Está já no fim do segundo livro. Mas eu não me considero escritor, não. Eu fiz uma o jornalista é viciado na escrita, tem que ser, não é? Na leitura e na linguagem. Para você ir para o direito, houve alguma sugestão familiar? Não, foi da sua cabeça? Houve resistência familiar. Porque... que nós aí. Nós aí, que beleza, que bom. Dona Kátia, você e eu. Grande lembrança, viu? Fomos muito bem tratados lá. Ora. Muito bem mesmo. Uma inspiração familiar. Não, foi o você contrário. Teve? Porque a família sabia que a minha vocação era pela medicina. Quando eu falei aos 17 anos que ia fazer direito, a casa caiu, susto, né? Para eles. Pelo amor de Deus, isso não serve para nada. Eu falei, não, isso aí vai me dar uma visão de mundo diferente. Eu vou ser mais útil. Não é porque o médico, ele tem uma atividade restrita aos pacientes dele. O advogado não, ele pode influenciar a sociedade. Então, na minha cabeça, assim, jovem, né? Eu queria fazer alguma coisa. E por isso eu escolhi o direito. E não me arrependo. E atua até hoje? Não, escritório lá. Às vezes me perguntam, você ainda trabalha? Lógico. Você gosta mais da parte, que área? Criminal? Criminal eu sempre fiz, porque a primeira responsabilidade do advogado é defender a liberdade. Não é? Então, o advogado que não entende de direito criminal é feito o médico que desmaia com sangue. Você tem que defender a liberdade. Gosto muito de direito constitucional, contratos,
sou pós-graduado em Direito Econômico. Sim. Então, a minha gama no escritório é bem ampla, porque eu tenho vários colaboradores, né? A gente procura dar uma assistência adequada para os clientes, Sim. dentro da experiência de cada um. Sim. Né? E na minha, diria, juventude, né? Eu fui operador de bolsa na Bolsa de São Paulo durante 15 anos. Então, eu gosto muito de economia, por isso que eu fiz Direito Econômico, né? A economia, quem não entende de economia não pode discutir política. Ô, Ribas, como é que se vê a OAB de hoje? Olha, infelizmente, a OAB está atrelada ideologicamente já há algum tempo. E isso prejudica a visão sistêmica da ordem. Né? Ela tem uma visão focada na ideologia, o que atrapalha as relações com os profissionais. Realmente a ordem não dá o apoio necessário ao profissional advogado, porque o advogado, ele está em nível de igualdade com o Ministério Público e com o magistrado. Mas ele não é autoridade. A autoridade dele deriva da razão e do apoio que a ordem pode lhe prestar. Só que a ordem, ela se omite nisso. Então, as relações do advogado com o judiciário, com as autoridades em geral, é difícil por falta de apoio da ordem, que não tem cumprido o seu papel nesse aspecto. Né? Eu acredito que os dirigentes da ordem acreditem que estão fazendo um bom trabalho. Mas só que o cachimbo torna a boca torta. Sim. Então, a ideologia empana a visão sistêmica da Ordem dos Advogados, tanto do Brasil como de São Paulo. E também a eleição na Ordem, a Ordem Federal, né? Ela é indireta, através de conselheiros, o que empana um pouco a democracia que deveria ordenar a profissão. Nós defendemos a democracia e temos eleição indireta na ordem. Conselho Federal, isso é meio distônico. Né? Sim, com certeza. Então você nem frequenta a OAB nem nada? Não, eu frequento, já fui até, participei de conselho e tudo mais. Participei de uma chapa, mas só recentemente, Sim. de uma chapa que infelizmente não logrou êxito, né? Quem era o candidato? Não lembro. Eu não me recordo, o nome desse momento. Sim. Falhou, né? É a idade, a gente vai falhando. Mas esse interesse profissional é agora que eu tenho um pouco mais de tempo para pensar na política da ordem. Porque enquanto você está construindo a sua profissão, né? Fazendo a sua carreira, é difícil você se dedicar a essas questões de ordem. E paradoxalmente, eu fui assessor jurídico, né, do Conselho de Medicina Veterinária durante 18 anos, em São Paulo. Né? E esse conselho nós pegamos do zero e conseguimos, depois de 18 anos, deixar com 12 sedes regionais. Então, a veterinária em São Paulo é pujante. Né? Olha aí, mais um trabalho realizado. Foi, graças a Deus, eu fico satisfeito. Houve uma época que eu tinha mais amigos veterinários do que advogados. Sim. E isso casava um pouco com o meu lado de produtor rural, né? De pecuarista, de agricultor. Sim. Foi ótimo. A pecuária tem que ter sorte. profissionais, bons profissionais, né? Claro. Aí tem um fato interessante do Conselho de Veterinária. Um dia nós estávamos reunidos e chegou um conselheiro, Rony, e ele falou: olha, nós estamos correndo o risco da vaca louca no Brasil. Eu falei: como? Aqui a produção é saudável. Nós não damos ração para animal de origem animal para ruminante. Ele falou: não, o Brasil está importando ração para cachorro da Inglaterra, e lá é o foco da vaca louca, que é a encefalite espongiforme. Né? E isso foi um momento importante, porque a gente tinha relações no Ministério da Agricultura,
o doutor Enio, que era o secretário-geral, Enio Marques Pereira, e nós ligamos imediatamente para o Enio e ele bloqueou a importação de ração para cachorro. Então, você veja, foi um trabalho silencioso que não foi alardeado. Sim. E nós conseguimos salvar o Brasil dessa doença terrível. Sim. Né? Porque o prion, que é a proteína que causa a doença, ele é imortal. Ele precisa de 1000 graus de temperatura para esterilizar e não tem esterilização química. Até mudou um pouco a ótica. Por exemplo, o instrumental cirúrgico na Europa é descartável para evitar a contaminação. Sim. Né? Então, isso é um parênteses interessante. Sim. Que eu lembrei agora. Interessante mesmo. Que é importante. Agora, a nossa produção pecuária, ela está livre da doença, por quê? Porque nós temos o boi saudável, que é o boi com capim, água e sal, e sol. E melhor, o Brasil produz proteína vermelha sem concorrer na cadeia alimentar do homem. Capim, água e sol. E sal, só. É, sal. E medicamentos e tudo mais. Mas é uma boa saúde. Por isso que o Brasil exporta tanta carne. Porque a nossa carne é isenta de qualquer moléstia desse sentido. Tinha a fitosa, já foi erradicada no Brasil. E é o melhor boi do mundo. É. E a agro está em plena alta, né? Mas sempre esteve, por quê? Porque o Brasil tem a vocação natural para produzir comida. É. E nós garantimos a segurança alimentar de 20% da humanidade. Então, quando falam que a China quer isso, quer aquilo, é mentira. O que a China quer aqui no Brasil é garantir a logística e estabilidade política e econômica para garantir a comida para eles. O Brasil é essencial na garantia, na segurança alimentar do mundo. E nessa medida nós somos responsáveis pela estabilidade e pela paz mundial. Porque sem comida você não tem paz. Ô Ribas, e como é que a gente explica que muita gente ainda morre de fome aqui no Brasil? No Brasil ninguém morre de fome, só quem não quer trabalhar. E nós estamos com um problema muito sério, que é a estatização da força de trabalho. Com essas bolsas, seguro-desemprego, Bolsa Família, isso tem que ser temporário, porque assistência social é para inválidos e não pessoas aptas ao trabalho. O que as tendências políticas de esquerda estão fazendo? Primeiro, o confisco tributário, para inviabilizar a economia particular, privada. E depois, a estatização da força de trabalho, porque você inviabiliza as empresas. Por exemplo, você falou no Nacional. O Nacional Clube está com 11 vagas há mais de anos sem conseguir preencher porque não tem mão de obra. O pessoal prefere ficar em casa esperando a Bolsa Família, o auxílio isso, o auxílio aquilo, e não trabalha. Existem os profissionais que eles ficam 6 meses, um ano no emprego, são demitidos e vão para o seguro-desemprego. Então, no Brasil, existe um prêmio para a ociosidade. Você é contra a Bolsa Família? Eu sou favorável à assistência social para inválidos. Sim. Para inválidos. Sim. Para pessoas aptas ao trabalho, eu sou contra. Sim. Eu acho até que nós deveríamos estabelecer uma política de tempo. Sim. Não para os inválidos. Para os desempregados. Tá, tem seguro-desemprego, perfeito. Olha, você vai ficar aí X tempo assegurado, mas vai procurar emprego. E aumentar, por exemplo, teria direito ao seguro quem tem estabilidade do emprego de 4, 5 anos, que senão vira um carrossel, né? O cara fica 6 meses no emprego, 6 meses sem trabalhar. 1 ano no emprego, 6 meses sem trabalhar. E a economia é permanente, você tem que trabalhar. As empresas dependem de mão de obra. Então, mão de obra operária e média, você não encontra mais. Aqueles que gostam da rotina do trabalho estão empregados. E os que estão aí procurando emprego, na realidade, eles estão fingindo que estão procurando emprego. Você hoje, para arrumar alguma coisa em casa, é uma dificuldade, né? Sendo contra profissionais. Né? Não, em casa, no clube, na empresa. Olha, todos os segmentos da economia estão com déficit de mão de obra. No campo é terrível.
E o MST, Ribas? O MST perdeu força. Deu trabalho para você, não? Muito. Eu combati o MST desde o começo, porque eu, como produtor rural e como versado em economia e finanças, eu sabia que aquilo era um absurdo. Segundo a FAO, precisaria de $40 mil por lote para o assentamento, fora o preço da terra. Eu produzi um documento e levei ao comandante do Exército e apresentei. Falei, olha, o que o governo está oferecendo é 190 bilhões de dólares, não tem esse dinheiro. E o que os próceres da reforma agrária exigem é meio PIB do Japão, também não tem esse dinheiro. Então, de acordo com os dados da FAO. Então, o presidente da República está traindo o Brasil, eu falei. Houve aquele susto e tal. Eu falei, porque quem promete que não pode fazer e atrapalha um setor produtivo está traindo. Sim. Não é? Eu não vou nem nomear quem era o presidente para não ferir sensibilidades. Sim. Mas houve essa traição. Agora, por que o MST morreu como movimento e a reforma agrária também? Porque ela era ideológica e era financiado pelos países do primeiro mundo que gastam $1 bilhão por dia em subsídio agrícola. Porque eles, mesmo assim, não conseguiam concorrer com o Brasil, que é um país do sol, com 3 safras por ano. Então eles financiavam a guerrilha rural para atrapalhar a nossa produção e eles poderem manter, porque a doutrina de segurança alimentar deles, eles entendiam que tinham que produzir o que precisavam consumir, e a qualquer custo. Então eles atacavam a nossa agricultura para possibilitar a produção deles. Aí quando veio o mal da vaca louca, que é a encefalite espongiforme, Sim. aí eles se convenceram que eles dependem do Brasil para a segurança alimentar, o mundo inteiro. Aí pararam de financiar o MST. Você pode ver que o PT não fez reforma agrária. Por quê? Mandaram não fazer. Não é? Porque ideologia é instrumento de dominação. Não é? É ferramenta de poder. E essa gente que fala que é isso, que é aquilo, que tudo pelo social, na realidade, eles são agentes internacionais contra o Brasil. O Brasil é um campeão de 100 metros rasos com bola de ferro no pé. E qual é essa bola de ferro? É ideologia. Não é? Mas nós temos que falar a verdade, né? Você é um crítico voraz do PT, não é? Não do PT, do comunismo. O PT é um apêndice comunista, né? Por quê? Porque, eu vou até repetir o Machado de Assis, né? Sim. Não existe felicidade pública que justifique um dano particular. Então, o que é necessário? O equilíbrio entre o indivíduo e o grupo social. O coletivismo acaba com a obra divina, que é o homem. A sociedade é um ente ficcional. O que existe são as pessoas, né? Existe o Fausto, o Antônio. É isso aí. O que você tem a dizer sobre o interrogatório do ex-presidente Bolsonaro, agora aí, nesses dias? Olha, em primeiro lugar, ele não cometeu crime nenhum. Eu, como jurista, eu digo que ele não cometeu nenhum crime. Eu vou dizer o seguinte, todos os governos, todas as empresas têm que fazer análise de cenário. Todos os cenários. Até se descer um disco voador na Praça da Sé, quais são as providências que terão que ser tomadas. O estudo de cenário não quer dizer que você está conspirando. Você está se antecipando a eventual acontecimento. Então, esse documento apócrifo que foi encontrado com o pessoal é um estudo de cenário. É responsabilidade do governante. Agora, um think tank não comete crime nenhum quando ele estuda um cenário, e muito menos um governo. Não é? O governo que não fizer estudo de cenário, ele está negligente. Ele não está governando, ele vai ser surpreendido. Então, nem os generais, e nem o presidente, e nem os ministros, ninguém cometeu delito algum. O que está acontecendo é o seguinte, é um ativismo judiciário que ofende a democracia. Por quê?
Porque você tem um sistema tripartite republicano, tem que haver um equilíbrio e harmonia entre os poderes, e independência. Quando um poder sobrepuja os outros, é ditadura. Então nós temos hoje a É o que está acontecendo. a ditadura do judiciário. Pode ser inadvertida, não acredito, mas pode ser. Mas isso não se justifica, porque o sistema republicano, em primeiro lugar, o detentor do cargo não tem o cargo é da população, é do povo. Então o que está acontecendo nos três poderes é uma usurpação do poder do cargo, em detrimento do interesse público. Porque, veja, ninguém defende contrabando de minério e subfaturamento de exportação de minério estratégico. A dívida pública corre solta e é fraudada. Não existe uma auditoria sobre essa dívida pública. Então, o que estão fazendo os deputados na Câmara Federal? Estão se xingando mutuamente, que um é ladrão, que o outro é corrupto. Isso não me interessa. O que me interessa é que seja defendido o interesse nacional. O Brasil é um país agrícola e mineral. Esses dois segmentos têm que ser defendidos por todos os brasileiros, principalmente a classe política, e não está havendo isso. Qual é a sua opinião sobre a atuação, então, do Supremo hoje? O Supremo exacerbou sob a liderança de alguém, né? Ele exacerbou das suas atribuições. Porque ele invadiu competência de outro poder. Isso é ditadura. Porque você tem que ter o tripé, né? Os três poderes em igualdade. Sim. Não é? E outra, a própria executivo, na pessoa do presidente, não cumpre as atribuições do cargo. Chefia de Estado. Então você tem no artigo 84 da Constituição o elenco das atribuições que são compulsórias do presidente da República. Entre elas, a número 10 romano, ela impõe a intervenção federal aonde for necessário. Ou seja, onde houver distonia, o presidente tem obrigatoriamente que intervir, mesmo que seja outro poder. Por exemplo, no governo Temer, houve a intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro. Foi. Não é isso? Foi. Isso aí é atribuição presidencial. Está escrito na Constituição. A nossa Constituição, dizem que é ruim, não é. A nossa Constituição, ela é prolixa e tem conceitos subjetivos, mas ela é adequada. Ela proíbe uma série de coisas que as autoridades não respeitam. Para que a Constituição seja cumprida, há necessidade de criminalizar a inobservância da norma. Então, aquele que não observar a norma é caçado e cumpre pena. Aí todas as autoridades vão observar a Constituição. Que no Brasil, quem não cumpre a Constituição são as autoridades. Até a ajuda do Judiciário. O Supremo, ele tem desbordado da Constituição. Isso é uma decadência institucional. Nós temos que aprimorar as instituições, dotando-as de mecanismos que garantam as finalidades. Instituir, né, é criar, é estabelecer. A própria academia, ela não debate o essencial, que é o poder instituinte que nós temos, que é permanente, que é de criar, modificar ou revogar instituições. E esse poder é do povo, essencialmente informal. Então, o que aquele povo que estava na frente dos quartéis estava fazendo? Ele estava exercendo o poder instituinte. Na Islândia aconteceu isso. O povo não concordou com o endividamento do Estado, foi à praça pública e destituiu o primeiro-ministro. Mas é um país pequeno. Então o povo exerceu o seu poder instituinte. E o povo que estava aqui, na frente de quartéis e praças públicas, exigindo mudanças, exigindo democracia, estava exercendo um poder natural, que é o poder instituinte. E por que ele estava na porta do quartel?
Porque a primeira instituição de qualquer país são Forças Armadas. A segunda instituição é o país garantido por elas. E a terceira instituição que é o Estado e a Carta Política. O que você me diz da educação hoje no país? Olha, o principal vício é que a escola e a universidade não ensinam a pensar. Porque o pensamento é que traz a luz. Né? Os filósofos gregos não tinham o acesso à informação que nós temos. Você acha que está havendo uma doutrinação em vez de ensino? Nem isso. Porque eu garanto a você que ninguém leu o Karl Marx. Não é? O Lula leu o Karl Marx, você acha? Não. Eu acho que não leu. Acho que não. Ninguém leu o Karl Marx. Então não há uma doutrinação. O que é uma lavagem cerebral contra o Brasil. Isso aí é uma guerra de quinta geração contra o Brasil, que o Brasil é importante. O Brasil é essencial, é por isso que ele é atacado. Por ideologias, comercialmente, financiam guerrilha aqui. Você enxerga como as eleições presidenciais do ano que vem? Olha, se as eleições tiverem a lisura necessária, puderem ser conferidas em seu resultado, o status quo vai mudar. Vai mudar. Por quê? Porque eles não estão cumprindo o dever de ofício. Né? Falar que o PIB aumentou, o PIB aumentou em razão do trabalho dos empresários, do povo, da sociedade, do povo brasileiro, que é ordeiro e trabalhador, e não em razão de governo. Você tem dois setores da economia que são improdutivos. É governo e bancos. E são os que governam o Brasil. Sim. É por isso que nós temos essa distonia de interesse público. Não vai ser fácil sair desse buraco, né? Mas nós temos que tentar, não é? Não é verdade? É. O cidadão, ele é um segmento de trabalho no tempo. Ele tem um tempo de vida, nesse tempo ele tem que fazer valer aquilo que ele sabe, colaborar, não é? Como é que você vê essa indisposição entre o Departamento de Estado dos Estados Unidos e o Alexandre de Moraes? Olha, isso é mais espuma do que outra coisa. Realmente não que o Alexandre de Moraes não mereça esse pito, né, do Departamento de Estado. Que realmente o Supremo está comprometendo a democracia no Brasil. Eu digo isso por quê? Primeiro você tem que conceituar a democracia. Democracia é a segurança do direito. Só isso. Eu pergunto, nós temos segurança do direito no Brasil hoje? Não. Por quê? Porque o Supremo, que deveria garantir isso, não está garantindo. Existe uma usurpação do poder do judiciário pelo Supremo. Você não pode ter personalismo no trato da coisa pública. E menos ainda, você não pode, no trato da coisa pública, ter pessoas que não respondem a ninguém por seus atos, que são juízes de si mesmos. Quem é que vai coibir a exacerbação do Supremo? Ninguém. É por isso que a comunidade internacional está criticando a atitude do Supremo. Porque eu me lembro, quando eu era estudante de Direito, nem sabia quem eram os ministros. O Supremo, ele exercia a sua atividade sem aparecer. Como tem que ser o Judiciário. O Judiciário, ele não é proativo. O Judiciário tem que ser provocado pelos outros poderes e pelo povo, para que ele se conserve equidistante dos interesses e possa julgar. Agora, quando ele é proativo, ele passa a ser parte do processo. Então, essa é a decadência institucional que nós temos. O vício. Né? O que você diz sobre a escolha dos ministros pelo presidente da República? Não deveria haver uma outra forma de levar o ministro do quê? Do Supremo? Do Supremo. Olha, no meu entender, primeiro temos que acabar com o 5º Constitucional. Sim. Que é o acesso de advogados e promotores pelo 5º Constitucional, indicados pelos seus corpos. Que viram desembargadores. Isso eu sou contra, porque há uma infiltração no Judiciário.
O judiciário tem que ser independente. Para ser independente, ele não pode sofrer pressão política. Não é verdade? Então, isso aí é do Estado Novo, é Getúlio Vargas, pô. Quer dizer que o Getúlio estava certo, então, na ditadura do Estado Novo? É isso? Porque mantiveram isso. Tudo aquilo que vem em detrimento do interesse da sociedade é mantido. Não é? Por exemplo, a desproporcionalidade das casas legislativas do regime militar é mantida. O Estado Novo, o Código Penal nosso é de 1940. Quer dizer, a sociedade não está assistida por nenhum dos três poderes. Essa é a conclusão que eu chego. Não é? E o judiciário, ele está descumprindo a sua missão. Principalmente depois dessa crise do Covid, não é? Que nós ficamos aí na pandemia, o judiciário parou de trabalhar e não voltou a trabalhar mais. Eles ainda estão em home office. Eles não trabalham. Você para despachar com o juiz tem que marcar a hora, pô. Como é que você vai advogar marcando hora com o juiz? Os próprios funcionários dos cartórios trabalham em rodízio. Agora, pô, como é que você pode servir a sociedade, que aumenta quase geometricamente, se você mantém os mesmos quadros e não trabalha? Desculpe eu estar abordando esse assunto. Não, tem que falar mesmo, tem que falar Mas mesmo. é o que eu vejo da minha profissão. O espectador gosta de ouvir as opiniões de todas as formas de opiniões, né? Sim, eu Que estou falando como advogado, né? É importante. Militante. Isso, muito importante. Você prevê mudanças radicais nas eleições de 26? Eu perguntei, mas de outra forma. Eu prevejo. Vai haver uma mudança de comando se houver lisura no pleito, né? No certame. Se houver lisura, realmente nós vamos ter mudanças. Né? E a sociedade, o que está faltando para aprimorar as instituições? Mecanismos institucionais que prevejam a participação do povo na fiscalização do exercício do poder. Como? O cidadão teria que ser o corregedor, participar das corregedorias por sorteio, com mandato de 3 anos. Porque ninguém pode ser juiz de si mesmo, isso é pareado medieval. Não é verdade? Na Idade Média era assim, os pares do reino não respondiam a ninguém, só entre si. Então nós temos a administração pública, por falta de fiscalização do cidadão, do eleitor, um pareado medieval. O nosso sistema não tem nada de republicano, é pareado medieval, inclusive com juízos de exceção. Então nós temos que acabar com esse mise-en-scène, com essa representação da bandeira falsa da democracia. A democracia é a segurança do direito e nós não temos isso no Brasil. Nunca tivemos. É um assunto bastante delicado e difícil de ser solucionado, né? Estamos mostrando aqui a capa do nosso Orbis News, que você colabora sempre, aliás, com artigos magníficos. Obrigado. Então eu renovo o convite para você não parar de escrever, continue escrevendo. É um psicodrama, né? Eu publico com muito prazer. Escrever é psicologicamente saudável. E esse portal, ele tem opiniões de tudo quanto é tipo, né? Eu tenho textos de partidos de direita, de esquerda, de centro, ou seja, o leitor lê e ele tira as suas conclusões, não é? Estimula o pensamento. Acho que esse é o jornalismo correto. Muito né? Falando dos Estados Unidos, algo de muito estranho aconteceu entre o presidente Donald Trump e o empresário Elon Musk. Mas parece que eles já se acertaram, né? Aquilo, eu não sei se foi um jogo de cena. Mas é uma briguinha, será? Não é importante, porque os dois... A América precisa do Elon Musk e ele também precisa da América, não é? Para ter um protagonismo que ele merece, ele precisa da América. Todo mundo precisa da América. Você acha que isso que aconteceu foi para virar notícia, né? Pode ser. Só isso. Se bem que eles nem precisam, né? Porque eles são não. notícia. Pois é. Agora me preocupa, desculpe eu abordar o assunto, essa guerra com o Irã lá, viu? Porque eu acho que o abastecimento da Europa vai ser prejudicado. Vai.
o petróleo vai subir. Pode chegar a nós aqui, né? O Brasil é autossuficiente de petróleo, literalmente. Então nós não temos problema com abastecimento. O Brasil é o único país que ele pode sofrer um bloqueio e a vida continua sem nenhum problema. Mas agora, como você falou, essa guerra Estados Unidos e Irã é muito perigosa. Sim, vai encarecer tudo. Isso causa inflação mundial. E vai morrer muita gente, né? Principalmente. Que é o pior de tudo, né? É o pior. O Supremo tem maioria para negar recursos da mulher que pichou a estátua no fatídico 8 de janeiro. O que você acha disso? Eu acho que ela não deveria ser julgada pelo Supremo. O Supremo julgar pessoas que não têm direito a um foro especial é supressão de instância. Ela tinha que ser julgada em primeira instância. Então isso aí já é uma deformação institucional. O Supremo é incompetente para julgar pessoas que não tenham sido julgadas em primeira e segunda instância. Isso chama-se supressão de instância. Que até está contra a democracia. O amplo direito de defesa. O que você acha do Lula? Olha, o Lula é um homem esperto que não tem governado bem. É o terceiro mandato dele. O primeiro até que foi bom. Na época, foi um pouco melhor. Depois demandou, né? Porque o segundo já foi ruim. Aí elegeu uma mulher, a presidenta, que sofreu impeachment. E, por falar nisso, o presidente que assumiu no lugar dela, Michel Temer, fez um bom governo, na sua opinião? O Michel Temer, ele é um homem competente, é um constitucionalista, mas tem vícios políticos, né? Então, e ele teve pouco tempo, né? 2 anos. Pouco tempo para fazer alguma coisa. Mas foi um arroz com feijão, ele não fez nada de muito grave. Achei importante a intervenção da segurança pública do Rio de Janeiro, mas não foi um período de acomodação. Daí veio o Bolsonaro. Mas ele é uma força política, né? Continua. Você veja que ele, inclusive, influenciou as decisões do próprio Bolsonaro, né? Aconselhou o Bolsonaro. Foi. Né? Foi. Vamos falar um pouquinho do Nacional Clube? Opa! Sua obrigado. menina dos olhos, não é? Eu gosto muito porque Que clube maravilhoso. é a minha forma de preservar o São Paulo. A São Paulo. Olha, eu conheci o Nacional Clube há muitos anos atrás. Eu ia lá, às vezes, em almoços, para conversar com clientes. Olha aí a entrada. É o Palácio do clube, para quem Fiorentino não aqui conhece. de São Paulo. O espectador, para ver como é bonito o Nacional Clube. Tem fotos internas também aí, bastante, para gente ver. É lindo mesmo, né? Olha aí a noite. São Paulo merece. São Paulo merece. E Sabe- você fala com muito orgulho do clube, né? Sim, porque eu sou um paulistano. Não é? Sou o primeiro brasileiro, em segundo paulistano. Então eu lembro da Avenida Paulista com seus casarões, com aquela beleza. Eu vi pouco a pouco São Paulo ser destruída. Né? Então, a minha forma de colaborar com São Paulo é preservar esse clube. Como é que você chegou à presidência do clube, Ribas? Um amigo meu era o presidente, o Adalto Roqueto. Sei. E eu compareci ao clube como sócio para minhas reuniões do Think Tank Sim. UND, né? Dos almoços também. Almoço também. Aí, Olha aí internamente como ele é bonito. o que aconteceu? O Adalto, infelizmente, faleceu. Fui convidado para ser diretor do clube e percebi que as finanças não estavam bem. Então, eu fiz uma oferta pelas ações do clube, pelas cotas associativas, né? E assumi aquilo com ativo e passivo. Estou... Então o clube hoje é seu. É meu. 10 anos restaurando. Quer dizer, é um ônus, né? Porque eu não pretendo vender nunca. Olha aí que beleza. E outra, assim que eu assumi, os empreiteiros me procuraram para destruir aquilo e fazer 10 mansões. Eu falei, só depois da minha morte. Nossa Senhora. Eu quero preservar São Paulo, não Claro. acabar com São Paulo. Claro. Não é?
São monumentos à sociedade. É. Né? E pouca gente conhece o Nacional Clube. Ah, não é bonito? Lindo. Desculpe lindo. o orgulho, lindo, né? lindo. Eu já conhecia quando fui conversar com você. Mas está mais bonito, não o está? lançamento do Não livro. está mais bonito? Está mais bonito. Quando eu fui conversar com você sobre o lançamento do livro, que você concordou comigo? Claro, muita honra. Obrigado. E, nossa, todo mundo ficou abismado com o que viu no Nacional Clube. Olha aí, dona Cátia, novamente. Esse quadro aqui era da sala de jantar da minha avó. Ah, é? Olha só. É de um pintor escocês chamado Wade. Aquele livro que eu assinei, deve ter a foto aí, não sei se tem a o livro de ouro do clube? É. Ele foi aberto pelo presidente da República. Olha aí, esse livro aí. Foi aberto pelo presidente da República, Juscelino Kubitschek. Juscelino, você me disse na época. E está assinado. E eu fiquei muito honrado em Nossa, assinar. mas merecido. É. E também nós temos aí, interessante, o rei da Bélgica, embaixadores, políticos, o presidente americano, o presidente Ford assinou. Tem uma foto de 1963, de uma reunião, em que estava o rei da Bélgica, o dono da Ford, o Henry Ford II, os Matarazzo jovens ainda, os garotos do Matarazzo, e o Ulisses Guimarães, careca, mas de cabelo preto. Sim. Não é? Embaixador da França, da Bélgica. Eu falei, olha, se o poder reunido aí continuasse, o Brasil poderia ser diferente. Diferente, claro. Quem fundou esse clube foi o Amador Aguiar, do Bradesco, o Assis Chateaubriand, não é? E o Roxo Loureiro, que era... Sim, eu lembro. Você lembra do Roxo Loureiro? Lembro. Então, eles fundaram. Era a casa do Roxo Loureiro. Aí o Bradesco comprou o banco dele e eles resolveram, os três, a fundar esse clube, em 58. E o interessante é que o estatuto do clube, ele estabelece que destina-se esta associação ao desenvolvimento sociocultural de São Paulo e do Brasil. E é isso que nós pretendemos fazer. O clube se mantém hoje? Sim. É? Paga as suas despesas, né? Sim. Com dificuldade. Com eventos, como é que você faz? Com locação de espaço. Né? Sim. Porque o clube não tem condições de promover os eventos. Sim. Não é Mas essa a sede finalidade. A gente faz a locação do espaço para pagar as contas correntes. Sim. Né? Sim. Mas o objetivo do clube é desenvolvimento sociocultural. Sim. Tanto que nós fizemos o lançamento do seu livro da melhor maneira possível. E eu fiquei muito grato. Agora, está lá à sua disposição. Para mim foi uma honra muito grande lançar o livro. Um mergulho na história, lá no Nacional Clube. Fiquei muito honrado mesmo. Tem novidades a serem contadas sobre o clube? A novidade é que eu pretendo que o restaurante volte a funcionar, né, em qualidade e preços adequados, para que São Paulo tenha um local para frequentar. Né? São Paulo precisa, a sociedade de São Paulo precisa se encontrar, precisa trocar ideias, precisa aprimorar o pensamento. E só encontra nos clubes. É por isso que a classe política tem depauperado os clubes. Porque ela não quer que a sociedade se encontre. Ela quer que todo mundo fique em casa vendo internet, televisão. Não, nós temos que nos encontrar, temos que trocar ideias. Isso é a vida. Ora, Ribas, uma pergunta. Em que você se dá melhor? No clube, na fazenda ou no escritório de advocacia? Olha, o que mais te anima? Acho que é os três. Os três juntos? Os três. Eu gosto muito de economia, gosto de pecuária. E o clube, e não gosto de clube. Por quê? Porque você, na correria da vida, você não tem muito tempo para pensar na vida social. Mas eu entendo que é uma necessidade das pessoas. Né? Então, a advocacia é o instrumento de trabalho. Né? Eu pauto as minhas decisões com base na legalidade. Né? Olha aí que beleza. Maravilha. Isso é um evento tal, do clube. Tal. Obrigado por divulgar aí. Com muito prazer. É um local muito bom de São Paulo. Com muito prazer.
Eu repito, pouca gente conhece o Nacional Clube. Ele precisava ser mais conhecido. É verdade. Merece ser mais É conhecido. um clube, é porque é um clube social, não é esportivo, né? Por isso talvez que não tenha tanto interesse. O nome Olha a Palácio... biblioteca, Afonso, que coisa maravilhosa. É. É? E nesse tempo ainda não tinha restaurado. Ó. Está tudo restaurado, já está tudo novo. Deve ter alguma coisa londrina aí, né? Sim, o bar foi importado da Inglaterra pelo Assis Chateaubriand, que tinha sido embaixador em Londres. Sim. Então ele estava com mania londrina. Olha aí. Né? Olha Esse é o bar. Aí, olha o bar aí. Foi importado por... Esse quadro aí é maravilhoso. Né? Tudo muito Esses bem móveis cuidado. são ingleses. São São ingleses. importados da Inglaterra. Tudo muito bem cuidado. A sua esposa cuida muito bem do clube, né? Sim, ela gosta. Se dedica a maior Ela parte se do dedica, tempo dela. ela é workaholic, né? Porque ela trabalha 10, 12 horas por dia. Com o meu apoio. É. Integral, eu gosto. Pessoa que trabalha. A minha avó trabalhava muito, minha mãe, então, por sorte, a minha mulher trabalha muito também. Ô Ribas, e que horas você descansa? Intermitentemente. Tira férias, não? Não, nunca. Eu não tiro férias desde 1971. Então suas viagens são bate e volta. Bate e volta e negócio, né? Por exemplo, vou a Brasília ver um processo, vou para a fazenda. Quer dizer, a cabeça espairece, mas Sim. não Principalmente na fazenda, né? Sim. Agora, eu não teria, assim, muita paciência em viajar um mês, por exemplo. Sim. Um mês de férias eu não É suporto. muita coisa. Porque é muita preocupação com as coisas que estão acontecendo. Você não pode se desligar um mês. Mas a gente viaja 15 dias e já fica com vontade de voltar para casa. Não, né? é uma semana máximo. É Máximo isso. uma semana. E esporte? Olha, eu sou mestre de arte marcial. Opa, Sou Kito Dan de Hapkido e Taekwondo. Né? desde a juventude? Sim, 40 anos de prática. Então você atingiu... O Kito Dan, né? Sim. Antes da pandemia, eu estava treinando para atingir o 6º Dan. Mas aí interrompeu tudo e agora eu não vou mais voltar a treinar tão intensamente, porque eu não tenho nem idade para isso. Né? Eu tenho que moderar a energia vital. Mas continua treinando. Sim, eu tenho que manter a forma, a saúde, né? A saúde é essencial. E nas horas de lazer, o que você faz? Se é que... Eu penso. Pensa. Eu me divirto escrevendo esses pequenos trechos aí para vocês. Sim. Põe na internet. Sim, se diverte com isso. Sim, é uma lavagem cerebral, né? É, Você coloca... tirar da sua preocupação o que você escreve. Certo. Como é que o Ribas Paiva falaria sobre o Ribas Paiva? Olha, outro dia a Kátia acessou a inteligência artificial para saber o que ela falava a meu respeito. Eu me surpreendi. Inteligência artificial? Ela digitou meu nome lá e a inteligência deu o currículo completo, né? E eu me surpreendi, porque eu não sabia que eu tinha feito tanta coisa. Não é o suficiente, porque ainda nós não marcamos nada no mundo, né? Só a vida cotidiana, mas é muita coisa. Então eu fiquei surpreendido. Porque a gente na vida vai cumprindo as obrigações e você não faz a contabilidade. Né? Agora, quando alguém, ou inteligência artificial, fechou tudo, eu estou satisfeito. Televisão você assiste? Não. Não. Às vezes eu vejo Netflix, mas eu acabo dormindo. Filme. Acabo dormindo. Mas telejornal você não vê? Muito pouco. O próprio jornal eu não tenho lido. Eu fui assinante do Estado de São Paulo há 50 anos, mas me desgostei. E hoje eu só leio o Estado de São Paulo sábado e domingo. Só. Recebe em casa o jornal. E eu aprendi a ler no Estado de São Paulo. Você não gosta de ver não vejo, pelo computador, né? Não, eu não tenho paciência. Olha, eu aprendi a ler imitando meu pai com o Estadinho. Meu pai lia o Estadão e eu lia o Estadinho. E o jornal me decepcionou. Depois veio o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde era bom, era mais leve, né? Mas eu me decepcionei nos últimos 10 anos, né? É. Porque a imprensa em geral se tornou assim uma assessoria de imprensa oficial.
Então você acaba não sendo informado, não participando. Ou mal informado. É só notícias de Brasília. Não me interessam as notícias de Brasília, pô. Eu quero saber o que eles estão fazendo pelo Brasil, não o que eles estão fazendo pela política. Não me interessa. Eu não sou político, né? Eu quero saber o resultado. Como é que é o sindicalismo de resultado. Aliás, você nunca teve vontade de entrar para a política? Olha, eu fui pré-candidato a prefeito de São Paulo na última eleição. Por quê? Para compartilhar minha experiência, né? Porque você vê, o São Paulo é uma cidade com um orçamento hoje, parece que de 200 bilhões de reais, e o que é feito desse dinheiro? É desviado para cartéis. Então a sociedade não se beneficia. São Paulo é a quinta cidade mais rica do mundo e o povo não goza dessa benesse, dessa riqueza, né? Então eu quis compartilhar isso. Mas como eu não tive acesso a verba para a campanha, e eu não iria pegar de terceiro, eu estava vendendo ativos financeiros meus, como não houve problema de mercado que eu não consegui vender os ativos, eu não pude financiar a campanha. Porque, não que eu achasse que iria ganhar, mas iria promover um debate diferente, debatendo assuntos que não são levados a público, né? E que são de interesse essencial. Por exemplo, esse desvio do orçamento da cidade para cartéis não é debatido. E é por isso que São Paulo, o povo de São Paulo, sofre com a deficiência dos serviços públicos. O prefeito é prisioneiro do ar-condicionado. Se você não morasse em São Paulo, moraria em que estado? Olha, eu sou paulista. Sou paulista. Mas eu me sinto um cidadão do mundo. Eu ficaria bem em qualquer lugar do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. É um país que a gente gosta e... Você sabe uma coisa, viajando pelo Brasil a negócio sempre, ou a trabalho, né? Eu vejo que houve uma integração nacional pela televisão. Ruim ou boa, a televisão integrou. Porque você vai em Boa Vista, Roraima, você não vê sotaque nas pessoas. Você vê como se você estivesse em São Paulo. Não é? Talvez no interior haja um folclore, um sotaque e tal. Os hábitos, a visão de mundo das pessoas é de São Paulo. E as novelas também imprimiram o sotaque carioca, né? No Brasil. Então o Brasil inteiro quer ser carioca, principalmente Minas Gerais. Né? Que o sonho dourado do mineiro é ser carioca. Eu brinco com eles eu prefiro o sotaque paulista. Eu também. Eu também. Prefiro o sotaque paulista. São Paulo é mais conservador, né? Canta menos. Bom, Ribas, estou à sua disposição. Obrigado. Fiquei muito grato com a sua presença. Queria que você se despedisse e que venha outras vezes para contar mais novidades. Vamos lá. Principalmente do Nacional Clube. Eu cheguei numa idade que eu virei contador de caso agora. Então você transmite sua experiência. Eu quero agradecer muito a oportunidade que você me deu de trazer ao seu público um pouco da minha experiência de vida. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Olha, um abraço a todos, obrigado. E aos nossos telespectadores, muito obrigado pela atenção e até a próxima.